Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Cantando a Drico, seu cantinho no YouTube. Gente, hoje eu quero compartilhar com vocês uma história de amor. E também quero falar para vocês sobre uma coisa que talvez você não acredite, mas é super real. Depois da vinheta a gente conversa, fica aí. Então, pessoal, hoje eu quero compartilhar uma história bem legal com vocês. Mas vamos voltar comigo em 2006. Era o ano da Copa. Eu tinha 30 anos em junho, nessa época da Copa, e eu já ia fazer 31 anos no mês de outubro desse mesmo ano. Então, eu fazia parte de um grupo jovem da igreja que eu frequento, e esse grupo sempre fazia atividades para as pessoas se conhecerem, para rever os amigos. Então, foi uma atividade referente à Copa. O tema da atividade, lógico, que era a Copa do Mundo. Fui eu na atividade, talvez até na esperança, né? Mas eu não tinha muita esperança de encontrar alguém na atividade, não. Mas cheguei lá, bati o olho em um rapaz que me interessou. Só que aí eu sou muito tímida, gente, especialmente para esse tipo de coisa. E eu não tive coragem de me aproximar dele. Fiquei pensando, observando para ver se algum amigo meu chegava perto dele para poder, sabe, pedir para apresentar ou dar aquele toque, né? Mas nada aconteceu. Então eu fui-me embora. Mas antes de ir embora, gente, eu pronunciei uma frase que eu vou explicar para você. Eu coloquei um sentimento naquela frase. Quando eu estava saindo da igreja, que foi na igreja a atividade, quando eu estava saindo da igreja, eu pronunciei uma frase que eu senti que eu botei sentimento naquela frase. Eu falei assim, poxa, eu queria tanto ter falado com aquele rapaz. Fui embora. Acabou ali a atividade para minha casa, continuei vivendo, já trabalhava, já estudava e continuei a minha vida. Umas 2 semanas depois, uma amiga minha me chamou para ir na casa dela. Ela falou assim, Dri, vem aqui em casa que eu quero te apresentar um rapaz. Quem sabe vocês não namorem? Eu já fui desconfiada, que eu já era meio pé atrás com essas coisas, né? Fui na casa dela, conheci o rapaz e realmente comecei a namorar com ele. Ele era sarado, sabe? Todo grande assim. Mas tinha um porém. Eu acho que ele não gostava muito de estudar ou trabalhar. E de vez em quando ele mencionava que queria casar. Numa dessas vezes que ele mencionou casamento, antes disso eu perguntava para ele, e aí fulano, como você já foi procurar emprego? Ele, não, eu tenho ido mais na academia. Gente, nada contra ir à academia, tá? Nada contra isso. Mas é porque só a pessoa só se focava nisso, né? E aí, numa dessas vezes que foi citada a palavra casamento, eu perguntei, fulano, mas se a gente casar, a gente vai morar onde? Aí ele soltou a pérola que acendeu uma luz de emergência aqui na minha cabeça. A gente pode morar na casa da minha tia. Coitadinha, ela já era uma senhorinha que ela precisava de ajuda, não alguém para ficar pendurada lá na casa dela, né? E eu, como eu falei, eu já estudava, eu trabalhava, eu estava tomando um outro rumo para a minha vida, bem diferente do que ele queria para a vida dele, né? Depois dessa conversa, na próxima oportunidade que a gente teve, antes de eu encontrar com ele, eu conversando comigo mesma e com Deus. Eu falei, Deus, não é possível que você queira isso para mim. E eu também falei, não é isso que eu quero para minha vida. Ele é uma pessoa legal, é gente boa, mas os nossos caminhos não estão convergindo para o mesmo lugar, sabe? A gente não está tendo o mesmo propósito. E eu pensei, poxa, mas também pode ser a minha última chance de ter alguém. Mas se for a última chance, tudo bem. Se Deus colocar, eu falei, se o Senhor colocar outra pessoa na minha vida, tudo bem. Mas se não colocar também, amém. Ainda disse assim. E conversei com ele, falei com ele que não dava pra gente continuar, porque a gente estava seguindo em caminhos meio diferentes.
e a gente terminou na boa, ficou tudo bem. E aí eu segui a minha vida. Uns 2 meses depois, isso era mais ou menos final de julho para agosto. Em setembro, nós tínhamos uma viagem que a gente faz, uma viagem para o templo da nossa igreja que fica em São Paulo, mais especificamente em Campinas. E a gente vai para lá para servir as pessoas, para recarregar as energias. E eu estava com uma viagem marcada para lá em setembro. Na semana da viagem, o irmão da igreja me ligou e falou assim: Adriana, eu preciso te falar uma coisa. Eu falei: diga, irmão. Aí ele falou assim: sem querer, alguém riscou o seu nome da viagem. Eu falei assim: como assim? Eu já até paguei, eu queria tanto ir, eu tô precisando ir. Aí ele falou: mas olha só, não fica chateada nem com raiva não, mas eu já botei até teu nome para outubro, no mês seguinte. Falei: tá bom então, mas não deixa de colocar meu nome para não acontecer de novo. Ele: não, fica tranquila. Chegou outubro, fui para a viagem. Na semana eu liguei para ele: olha, tá tudo certo, né? Ninguém me cortou de novo não, né? Ele disse: não, tá tudo certo. Foi eu lá toda contente, feliz. Entrei no ônibus, já me recostei, já me concentrando para poder, quando chegar lá, ter uma boa viagem, né? E aí chegamos lá no templo, entrei lá, fiz o que eu tinha que fazer, recarreguei minhas energias e fui para um refeitório que tem lá dentro para a gente poder se alimentar para voltar, né? Eu fui comer alguma coisa para não voltar sem comer nada. Nesse refeitório, gente, eu encontrei um amigo meu que eu já não via há muito tempo. E ele sempre foi assim, a gente se conhecia desde a adolescência, né? E a gente tinha tanto assim, amizade que ele chamava até o meu pai de paizinho. Aí ele falou assim: Adriana, tudo bem? Ele fez maior festa quando me viu. E aí a gente conversou, nós rimos e a célebre pergunta apareceu: e aí, Adriana, já casou? Eu falei que nada, não casei nada. Ele falou: você já tá com quantos anos? Eu falei: eu vou fazer 31 esse mês. Era o mês do meu aniversário. Aí ele falou assim: caramba, não foi à toa que eu vim nessa viagem. Eu nem ia vir. Eu falei pra ele: eu nem também tenho que te vir no ônibus, estou te vendo só agora. Aí ele falou: eu nem ia vir nessa viagem, mas aí vagou uma vaga que precisava ser preenchida. Eu acabei vindo e falei lá na aula que eu ia arrumar uma esposa para um rapaz que tem lá. Aí ele falou assim pra mim: você tem 2 rapazes lá. E tudo isso na brincadeira, gente, porque ele é muito brincalhão. E eu já nem tava levando ele a sério, tava indo na brincadeira. Aí ele falou pra mim assim: tem um recém-converso, ou seja, recém-converso é alguém que acabou de se batizar, e tem um que está retornando para a igreja. Ou seja, era batizado, se afastou da igreja e estava voltando. Aí eu falei na brincadeira para ele assim: então eu quero o recém-converso. Ele: legal, me dá o teu telefone, quando a gente chegar no Rio eu vou marcar um encontro para vocês se verem. Aí eu falei: tá bom. Gente, fui embora, esqueci, porque eu já tinha ele como um brincalhão e aquilo não ia levar aquilo a sério. Pois bem, umas 2 semanas depois, vê que ele não me ligou nem nada. Eu fazia parte do coral, que ia ter uma atividade e tinha o coral e eu fazia parte. Num domingo à tarde, eu fui para o ensaio desse coral. Daqui a pouco, depois que o ensaio terminou, vem ele, esse meu amigo, falando: Adriana, todo desesperado, e falando assim para mim: eu trouxe o rapaz que eu te falei que era para casar com você. Que era para casar com você. Eu falei: sério? Eu falei para ele: você sumiu, tu disse que ia me ligar e nada? Aí ele falou: cara, eu perdi o teu telefone, mas ele tá aí. Olha discretamente para trás. Gente, quando eu olhei para trás, vocês não imaginam quem era o rapaz. Era o rapaz que eu falei lá do início do vídeo, que estava lá na atividade da Copa. Lembra que eu falei aqui: eu queria tanto ter falado com esse rapaz
E era o rapaz, menina. E aí, esse nosso amigo me apresentou para ele, começamos a conversar. E aí, esse nosso amigo colocando uma pilha: poxa, fulano, leva ela lá no ponto do ônibus, vai deixar ela aí sozinha? E aí nós marcamos um encontro para o sábado seguinte, começamos a namorar e estamos juntos até hoje. Então, o que eu queria deixar de lição aqui para vocês? Não sei se vocês já ouviram falar na lei da atração. Gente, é uma coisa tão real, tão real, tão real, que as pessoas se enganam pensando que lei da atração é só pensar que as coisas acontecem. Não é bem assim. Mas as coisas, quando a gente joga para o universo, gente, a gente coloca o sentimento, coloca o nosso esforço, as coisas acontecem para a gente. Tanto do lado negativo quanto do lado positivo. Nessa minha história com o meu marido, que daqui a pouco eu vou mostrar ele para vocês, eu fui à atividade. Se eu não tivesse ido à atividade, eu não tinha visto ele. E logo em seguida, se eu tivesse me distraído, tivesse insistido em ficar com outro rapaz, que eu sentia que não tinha que ser, eu talvez até que tivesse conhecido ele, mas não estaria comprometida com uma outra pessoa que não era certa para mim. Então, às vezes a gente, principalmente nós mulheres, a gente tem a ânsia de ficar com alguém, encontrar alguém, e acaba estacionando com a pessoa errada para não ficar sozinha. Não faça isso com você. Porque pior do que ficar sozinha, gente, é ficar com a pessoa errada, né? Porque às vezes aí a pessoa ainda se submete, às vezes, a um relacionamento abusivo, né? Um relacionamento onde não há respeito, só para não ficar sozinha. Não faça isso com você. Como eu disse no vídeo anterior, os nossos pensamentos, eles podem fazer com que a gente se submeta a passar por situações que a gente não precisa passar, né? Talvez se eu tivesse ficado com outro, eu ia estar carregando um fardo de ter que, se ele cismasse de nunca trabalhar, eu ia ter que trabalhar por mim e por ele. E aí ia gerar discussão, aquela coisa toda, né? Então, gente, eu vou apresentar para vocês o meu marido. Peraí. Então, gente, esse é o José, é o rapaz que eu vi lá na atividade da Copa. E não tive coragem de falar com ele, mas depois a gente... tudo convergiu. Eu acho que aquela frase naquele dia que eu falei, poxa, eu queria tanto falar com aquele rapaz, eu joguei para o universo com uma força, mas eu não tinha nem consciência que existia isso. Muito tempo depois que eu fui aprender sobre isso. E aí, tudo aconteceu. Eu fui cortada da viagem, esse nosso amigo que nem estava programado para ir na viagem, foi na viagem, e a gente se reencontrou, e aí ele conhecia também o José, e nos apresentou, né? Eu vou deixar um pouquinho o José falar um pouquinho sobre essa experiência. Então, eu acho que se ela tivesse tomado a iniciativa de conversar comigo nessa atividade, não ia dar muito certo, porque também eu sou um pouco tímido, então ia ficar e não ia muito para frente, né? Então, esse nosso amigo, na época, a gente trabalhava na igreja, na mesma organização, né? E realmente ele foi por acaso, né? Não por acaso, a gente sabe que não existe o acaso, mas ele foi nessa caravana, que a gente chama de caravana, essa viagem que a gente faz para o templo, porque realmente uma pessoa, lá foi ao contrário, uma pessoa deu o nome para ir e não pagou, então não poderia ir. Aí ele, como membro dessa organização, ele tinha esse privilégio de poder ir e pagar depois, vamos dizer assim. Então, e ele foi, nessa reunião que a gente teve, ele brincando, né? Esse cara brincalhão, falou assim, eu e outro rapaz que a gente trabalhava como secretário dessa organização, ele falou, ó, vocês já estão muito velhos, vocês têm que dar um rumo na vida de vocês, tudo solteirão aí, não está muito certo isso não, vou arrumar uma esposa aí para um de vocês aí, não sei se, talvez para os dois, mas para um de vocês eu garanto. Aí ele falou, tá bom. Aí falou assim, e ainda falou assim, como é que você quer?
Ele falou para mim, não, eu quero assim, assim, assado, tal, tal, beleza. Pode deixar que do jeito que você quer, eu vou arrumar. Tá, foi na viagem lá, né? E como ela já falou, teve esse encontro lá no refeitório do templo. E resumindo, né? Depois ele voltou, falou, encontrei do jeito que você queria, da mesma maneira que você queria. E assim, a gente, como tem várias unidades da igreja, a gente já se tinha visto antes, mas não se conhecia, né? E quando ele me mostrou, que ela participava desse coral, ele falou assim, é aquela ali, ó. Aí eu fiquei, gelei, fiquei, falei assim, e agora? Pela minha timidez. Vou contar uma coisa. Quando ele me mostrou, ela saiu, eu não sei o que foi que conversou, saiu andando assim. Eu falei, não, vamos sentar ali. Não quis sentar do meu lado. Foi sentar mais para trás. E eu fui atrás, né? Fui insistindo. Porque eu falei, não vou perder. Não vou perder essa oportunidade. Mas é assim, é o que ela falou, essa lei da atração, muitas pessoas acham que é balela, que não existe, mas quando a gente coloca uma coisa em mente e realmente também se esforça, né? Se esforça para aquilo acontecer, coloca um propósito naquilo, realmente acontece. Nós somos exemplo disso. Muitas outras coisas depois também Sim, aconteceram, sim. gente, que eu vou contar em outros vídeos que com certeza foi por causa dessa lei, sabe? E eu vou falar para vocês como funcionou pra gente. Se for contar tudo no vídeo, Não dá não dá conta. conta. Então, estamos casados, né? Temos um filho agora, o Fernando, que também um pouco já contou sobre essa história, mas para mim também é um pouco dessa lei da atração também. Com certeza. Resumindo, isso aí. Eu não sou um pouco tímido de falar, de participar assim de vídeo, mas resumindo é isso aí. Então, gente, eu depois que a gente antes da gente se encontrar, eu já estava assim conformada de que eu não ia casar mais. Eu já estava convencida, já estava conformada. Mas acabou que o Senhor trouxe ele para mim. Lembrei de uma coisa agora. Nessa época eu também estava muito para baixo. Eu já estava, que eu sou de Pernambuco. A gente morava no Rio, agora eu moro em Santa Catarina. E eu era o único da minha família que estava morando no Rio. Já estava desistindo, assim, porque eu fui com o propósito de estudar, de trabalhar, e algumas coisas não deram certo na minha vida. Antes de conhecer a igreja, antes de conhecê-lo. Algumas coisas não estavam dando muito certo na minha vida. Então já estava com um pensamento de desistir do Rio de Janeiro, desistir de tudo e voltar para minha terra, né? Minha família toda estava lá. Mas quando a conheci, a gente conversou e a gente colocou o que a gente queria para a nossa vida, né? Não foi fácil, as coisas não aconteceram com facilidade, mas tudo que a gente colocou um propósito, tudo que a gente colocou em mente que estava para acontecer, que poderia acontecer, aconteceu. E muitas coisas ainda irão acontecer, né? Isso, gente. E também para quem já está casado, fica firme. Às vezes o casamento não é fácil. Lógico que a gente pensa diferente. Já discutimos várias vezes, mas uma coisa super importante é ter o respeito, né? Depois que se perde o respeito um pelo outro, é difícil se manter um relacionamento, né? E a gente se respeita muito, a gente conversa muito e mantemos a nossa família unida, né? Que é o mais importante, porque hoje em dia as famílias estão sendo muito visadas para serem destruídas, para quebrar esse elo tão importante, né? Então esse vídeo que eu queria deixar com vocês hoje, gente. Não desistam. Se você não está casada, não perdeu a esperança, não perde a esperança, porque a vida é eterna, né? As coisas às vezes podem não acontecer nessa vida, mas Deus tem um plano para cada um de nós, né? Eu jamais imaginava que eu ia ver o rapaz da atividade da Copa de novo. E quando esse nosso amigo mostrou que era ele, eu falei assim, não acredito que é ele, gente. Minhas pernas tremeram. E deu tudo certo. E eu quero deixar esse vídeo com você hoje.
curte, compartilha e seja sempre bem-vindo no nosso cantinho. E eu vou trazer mais experiências para vocês verem como a lei da atração é real, tanto para coisa negativa quanto para coisa muito positiva. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!